Sua Bíblia, por gentileza, carta aos Hebreus. É um desafio, né, para quem prega muito nas cartas paulinas, vai pregar em Hebreus, né, você quase sai pela boca, carta de Paulo aos Hebreus, né? Mas não foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Ninguém sabe quem foi. Capítulo 2, a gente vai ler os 4 primeiros versículos da carta aos Hebreus, que diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Amém? Aquilo que a gente chama de carta, mas mais parece um sermão, aos Hebreus, né? Ela não tem as características, esse conteúdo que esse livro não tem as características de uma carta comum. Então, por isso parece que é um sermão escrito, que alguém escreveu, para que alguém pudesse ler a um público, né? Uma das obras, ou um dos livros, que sem dúvida tem mais questões difíceis de você definir, né? Rodeada, cheio de mistérios que a gente não consegue solucionar. Por exemplo, a gente não consegue dizer exatamente para quem foi escrito. A gente não consegue dizer exatamente quando foi escrito. E a gente não consegue, é um mistério até hoje, definir quem escreveu esse sermão aqui. A gente chama de carta de maneira tradicional, mas como eu disse, parece mais um sermão. A gente não sabe dizer essas coisas exatamente e a gente vai deduzindo. Os estudiosos, ao longo do tempo, olhando o conteúdo desse escrito aqui, deduziram algumas coisas. Por exemplo, quando você vai olhar para o conteúdo, você vai ver que ele fala muito sobre o Antigo Testamento, sem explicar exatamente os ritos ou aquilo que é tradicional para o povo judeu. Então, muito provavelmente, ele está falando para um povo que entende. Por isso, aos Hebreus. Acredita-se que o escritor da carta aos Hebreus está falando para os cristãos que vieram do judaísmo, que entendiam muito bem sobre a lei, sobre os sacrifícios, o sistema sacrificial, sobre o sacerdócio, o ministério sacerdotal, essas coisas todas. A gente começa a deduzir isso, né? Então, muito provavelmente ele escreveu. Outra coisa que a gente deduz, quando que ele escreveu? Ninguém sabe. Não dá para dizer exatamente quando foi. Mas é correto afirmar que foi antes do ano 70. Porque ele fala em muitos momentos no tempo presente sobre os sacrifícios. E o templo em Jerusalém foi destruído no ano 70, né, pelo general Tito Vespasiano, que depois veio a ser imperador. Mas ele invadiu Jerusalém, destruiu o templo e os sacrifícios cessaram no ano 70. Então ele escreveu o conteúdo aos Hebreus, a carta, o sermão aos Hebreus, antes do ano 70. E aí aquilo que é o propósito do conteúdo faz muito sentido, né? Porque um pouco antes do ano 70, a igreja começou a passar por severa perseguição, sobretudo no governo de Nero. A partir do ano 64, Nero tacou fogo em Roma, né, em julho de 64, colocou a culpa nos cristãos e por causa disso se desencadeou uma grande perseguição contra a igreja. Então, do ano 64, metade da década de 60 ali, até o ano 70, onde o templo foi destruído, a igreja sofreu demais. A história conta que faltou madeira para fazer cruz naquela época. As ruas, né? Quem viu o filme do apóstolo Paulo,
Esse povo tinha que me dar um dinheiro, né? Que toda vez eu faço um lobby aqui, eu faço uma propaganda do filme. Mas vê o filme, irmão. Se tu já viu, vê de novo, é o melhor do mundo, né? Tem uma cena que Lucas está andando assim no meio da cidade e ele vê uma fileira de tochas pegando fogo e eram os cristãos. E o povo gritando, enquanto pegava fogo, Lucas olha aquilo e ele fica impactado com aquela visão. E era a visão comum daqueles dias. Se andava pelas ruas de Roma e era comum que à noite as tochas que iluminavam os caminhos eram os cristãos pegando fogo. E por isso, muitos dos cristãos pensaram seriamente em abandonar a fé. Quando eles começaram a ver o cerco se fechando, o império mais poderoso do mundo se voltando contra eles de maneira hostil, eles começaram a olhar e falar assim, cara, será que seguir esse Cristo vale a pena? Será que passar por tudo isso por causa desse homem que nós nem vimos. Nós lemos aqui, no versículo 3, depois eu vou falar disso, mas é válido tocar nesse ponto agora. Quando ele fala sobre o evangelho que foi pregado, ele diz que esse povo aqui ouviu o evangelho a partir daqueles que testemunharam o Cristo. Ou seja, essa já é a segunda ou terceira geração de cristãos que está ouvindo o evangelho não da boca do próprio Cristo, mas das testemunhas que andaram com ele e que ouviram o evangelho por meio dos apóstolos. Então fica assim, que isso, cara? Será que isso foi verdade? Será que é assim mesmo? Será que é desse jeito? Ele falou de tribulação, ele falou de dificuldade, mas, cara, ir para as arenas, ser morto pelas feras, ser incendiado vivo, ser esfolado vivo, ser decapitado por esse Cristo, será que isso vale a pena? E dentro do contexto maior, né, dos cristãos e da igreja daquela época, os cristãos judeus, principalmente, aqueles que vieram do judaísmo, que por muito tempo comungavam ali na religião judaica, que não é a religião cristã e a verdadeira religião, tá? Quando você olha para o Novo Testamento, às vezes eu vejo as pessoas lendo os evangelhos, tendo, por exemplo, os fariseus como cristãos, como povo de Deus. Eles não eram, gente. Aquilo ali é uma religião paralela, fundamentada em muitos elementos verdadeiros, pertinentes, legítimos. A lei, os sacrifícios, tudo isso é legítimo, mas a religião não era. Então eles saíram dessa religião, vieram para o cristianismo e agora estão colocando na balança. Pô, os judeus não são perseguidos assim. Eles servem a Deus, mas eles não sofrem tanto quanto nós sofremos. Há uma sanção por parte do próprio império para que os judeus vivam em paz. Será que vale a pena professar fé cristã quando eu poderia estar do jeito que eu estava antes, cultuando a esse Deus, servindo a esse Deus através dos meus sacrifícios no templo? Eles começaram a cogitar isso e começaram a pensar, vamos voltar atrás. Vamos voltar atrás. E quando eles pensaram em voltar atrás e abandonar a fé, uma das coisas que ficou muito clara no argumento, no discurso deles para que isso se tornasse verdade, é que esse Cristo não é isso tudo não. Pô, cara, nós temos a lei, nós temos Moisés, nós até hoje desfrutamos do ministério sacerdotal da ordem de Arão, nós temos o templo, quem é Cristo perto do templo? Né? E aí, para responder e confrontar isso de frente, o escritor aos Hebreus começa, lá no final você vai ver ele falando diretamente, né? Ele desenrola tudo e depois ele choca aqueles irmãos dizendo que Deus não tem prazer naquele que volta atrás. É o que ele diz lá. Capítulo 12, ele diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, ter Cristo como exemplo que foi até o final sofrendo e carregou sua própria cruz, lá no final. Mas antes de chegar no final, até o capítulo 10, ele choca esses leitores, mostrando que Cristo é superior. E a nova aliança é superior à antiga aliança. Irmão, estava conversando com o Júnior, acho que foi ontem. Ontem ou anteontem, né? Estava voltando do trabalho, eu estava lendo o texto, estudando o texto. Eu não sei como é que você lê Bíblia, irmão, e como é que a palavra de Deus funciona para você.
Mas para mim é uma experiência que as palavras não conseguem explicar. Quando você vai lendo algumas coisas na Bíblia, e elas são verdade objetiva para você por meio do Espírito Santo, eu duvido você ficar indiferente. Eu duvido. E quando a gente olha para esse discurso escrito, onde ele coloca Cristo acima de muitas coisas, eu falo, uau! Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo. Capítulo 1, em especial, capítulo 2, para mim, não vou dizer que mas o principal, mas é um dos principais textos cristológicos que tem em toda a Bíblia. Você olha para o capítulo 1, ele começa mostrando que Cristo é a principal revelação e é superior aos profetas. Que nos primeiros versículos, no prólogo, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, eu não vou discorrer todo o capítulo 1, porque o interessante é o que nós lemos aqui para essa manhã. Mas deixa eu ler só esse aqui para você entender do que eu estou te falando. Versículo 1. Antigamente, Deus muitas vezes e de muitas maneiras falou aos pais pelos profetas. Para que o povo judeu se gabava, se orgulhava de ter a lei que foi dada pelos profetas. Eles tinham os profetas em autoestima. Falavam dos profetas como se eles fossem semideuses. Na mentalidade judaica, você falar de um profeta, de um Moisés, de um Elias, desses homens, tanto que quando Jesus chega na Palestina antiga e ele começa a fazer prodígios, cura um, cura outro, vai aqui, vai ali, liberta um, liberta outro, Jesus chega para os discípulos e diz: o que o povo diz que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? O que o povo diz? Eles dizem que o Senhor é um dos profetas. Eles tinham os profetas como essa figura poderosa, especial, e eles se gabavam disso. Só que o autor está dizendo, Deus falou por meio deles, e só isso, eles foram ferramentas de Deus para registrar sua revelação progressiva, que vem se desenvolvendo desde Moisés, que foi o cara que começou ali o escrito bíblico, o Pentateuco, né? Quem diga que Jó é mais antigo, mas a grande questão é a ordem, a disposição dos livros, né? Então você vê Moisés como o primeiro ali, só ferramenta. E aí ele continua dizendo, mas nestes últimos dias, quais são os últimos dias? Toda vez que você lê na Bíblia a expressão últimos dias, os últimos dias são os dias que começaram quando Jesus pisou aqui pela primeira vez, tá? Os últimos dias iniciaram quando Jesus veio à Terra e vão finalizar quando ele retornar. Esses são os últimos dias. Nos últimos dias, diz o texto aqui, nos falou pelo Filho. Agora olha isso aqui, irmão. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez todas as coisas. Nenhum profeta pode se encaixar aqui. Nenhum profeta é herdeiro de todas as coisas. Nenhum profeta foi usado para Deus fazer todas as coisas. O Cristo, ou por meio do Cristo, todas as coisas foram criadas, todas elas. Ele continua, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Irmão, isso é terrível. A gente não está falando de uma xerox mal feita. A gente não está falando de algo que parece. Quando o texto diz e usa a palavra exata, está falando a mesma coisa. Ou seja, vocês ficam me idolatrando profetas. Vocês ficam me idolatrando homens que foram usados por Deus para registrar a revelação dele. Eu estou falando do próprio Deus caminhando no meio de vocês. Eu estou falando do Criador de todas as coisas, por quem todas as coisas foram criadas. Ele saiu da glória dele e andou aqui, no nosso meio. Teve CC, teve bafo, ficou doente, ficou sujo, teve que tomar banho. Tudo isso aí que você passa, Cristo, o próprio Deus passou. Ficou triste, chorou, gemeu, teve fome, ficou cansado.
Ele participou da aflição, da experiência humana, se humilhou, sendo a exata expressão do Deus que habita em luz inacessível. O próprio Deus no meio de nós. Irmão, se o Neymar entrar ali agora, e sentar numa cadeira dessa aqui, tu vai ficar aí se coçando. Tu vai ficar se coçando, irmão. E eu vou tirar foto. Eu vou tirar foto com ele. Vou pregar o evangelho para ele, né? Não vou mudar a mensagem porque o Neymar vai entrar aqui. Vou falar assim, cara, disse ser um pecador miserável, mas pode tirar uma foto comigo? Você vai ficar se coçando. Só quando a gente fala do Cristo, a gente vê como João, capítulo 1, descreve nosso relacionamento com o Filho de Deus entre nós. A luz se manifestou e os homens rejeitaram a luz. É isso que o público do escritor aos Hebreus está fazendo, irmão. Estão desprezando o Deus verdadeiro que habitou entre nós e veio aqui se humilhar por causa de nós. Aí ele está falando, os profetas, Deus falou por meio deles, mas eu estou falando daquele que é a exata expressão do próprio Deus. Estou falando de Deus encarnado no meio de vocês. Irmão, Deus veio aqui, irmão, não foi o Neymar, não foi a Anitta, Deus veio aqui. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia sentar num banco desse, numa cadeira dessa, que ele entrava nas sinagogas para pregar o Evangelho. Acordava sábado pela manhã cedo, igual a gente luta, né, para acordar no domingo de manhã. Acordava cedo, no sábado pela manhã ia ir para a sinagoga. Dizer que aquele que era esperado estava entrando no meio dele. Irmão, meu Deus do céu, que doideira. E olha isso aqui, irmão, nenhum profeta faz isso aqui. Além de ser exata expressão do ser de Deus, sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, ou pela sua palavra poderosa. Esse é o seu Cristo, é o meu Cristo. Ele não só é o meio pelo qual todas as coisas foram criadas, mas ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. É a palavra de Deus que não deixa você cair duro aí agora. É a palavra do Cristo que não deixa você virar para o lado nessa cadeira. É a palavra dele que está sustentando você em vida. É a palavra dele. Por que o dia está lindo hoje? Porque a palavra dele quis que fosse assim. Podia estar nublado, chovendo. Por que você não morreu de Covid? Por que... Essas paradas todas assim que a gente pensa que são aleatórias, né? É o domínio soberano da palavra do Cristo eterno, regendo todas as coisas para louvor de sua própria glória. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, depois de vir aqui salvar um miserável como eu, que merecia o inferno, ele volta para a majestade que havia aberto mão. Abriu mão da majestade, veio aqui, salvou Wesley. Falou, agora estou indo de volta, mas daqui a pouco eu volto para a gente estar junto para sempre. Qual profeta fez isso, irmão? O escritor aos Hebreus já entra com o pé na porta, já entra batendo firme. Qual profeta fez isso? Qual profeta é o meio pelo qual as coisas foram criadas? Qual homem é a exata expressão do ser de Deus, ou seja, é Deus? Qual é o homem que sustenta tudo pelo poder da sua palavra? Qual é o profeta que veio aqui e para a glória voltou? Nenhum! Só o Cristo vivo, o Deus encarnado, o Filho unigênito de Deus. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Né? Aí ele entra para o outro tema. Primeiro tema, ele é superior aos profetas, por causa disso tudo que eu falei. Mas havia dentro da cultura, né, judaica, a ideia, a possibilidade de que Cristo não era o Filho de Deus. Ele era um anjo, era uma aparição. Os anjos, a gente vai ver isso aqui no versículo onde nós lemos, eram tidos em grande estima pelo povo judeu. E aí agora o escritor aos Hebreus precisa mostrar que Cristo é maior do que os anjos. Todo o capítulo 1, a partir do versículo 5, ou final do 4 aqui, do 5 e diante, ele vai falar só sobre isso. E eu amo essa parte, sabe por quê? Porque ele abre a Bíblia para pregar. Ele abre a Bíblia para pregar. Versículo 5. Versículo 5, ele cita Salmo 27, Salmo 2, versículo 7. No final do versículo 5, ele cita 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14.
No versículo 6 ele cita Salmo 89, versículo 27. No versículo 7 ele cita Salmo 104, versículo 4. No versículo 8 e 9 ele cita Salmo 45, versículo 6 e versículo 7. Fala sobre a aliança davídica. No versículo 10 ao versículo 12 ele cita Salmo 102, versículo 25 ao versículo 27. No versículo 13 ele cita Salmo 110, versículo 1. Todo esse capítulo é ele citando as Escrituras, citando o Antigo Testamento, para mostrar que Jesus é o único Filho de Deus e os anjos só são ministros, são apenas servos que servem a esse Cristo. Eu quero ler isso no final, versículo 14, para você entender o resumo do que ele está dizendo no versículo 1. Põe para a gente ali o 14, olha lá, ó. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Isso aqui, irmão, é o papel dos anjos. É esse papel aqui, o dos anjos. Espíritos ministradores, ou seja, ministros, servos que nos auxiliam pelo comando todo-poderoso. E agora esse povo está dizendo que o Cristo é igual ou inferior aos anjos. E ele vem e coloca Cristo sobre eles, citando vários textos do Antigo Testamento, onde coloca Cristo acima de todos esses seres. Então, o que é o capítulo 1 aqui para a gente entrar no texto e encerrar? O texto que a gente leu não tem nem muita coisa para explorar, ele é autoexplicativo. Mas precisa entender o que ele fala no 1 para entender o que ele fala aqui no início do 2. O que é o capítulo 1? É o escritor aos Hebreus dizendo: Cristo é superior aos profetas e aos anjos. Não existe ser criado que se compare ao Cristo. Aí ele diz no versículo 2, por esta razão. Por qual razão? Isso é uma expressão que conecta, né, o final do capítulo 1 com o início do capítulo 2. Por essa razão. Qual razão? Pelo fato de Cristo ser superior. Está acima dos profetas e dos anjos. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas não nos desviemos. E aqui eu quero começar a expor o que eu trouxe para essa manhã. Porque Cristo é esse autor da nossa salvação, superior a anjos, superior a profetas. Cristo é a revelação exata, perfeita do próprio Deus, né? Por isso, a gente não pode abrir mão das verdades. E olha o que ele diz aqui: das verdades que temos ouvido. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Ouvidas. De que ele está falando, irmão? De que ele está falando? Quais foram as verdades que nós ouvimos que nos trouxeram até aqui? Por que você está aí sentado? Às vezes eu pergunto para as pessoas, né? Cara, como é que você se converteu? Como é que foi sua experiência de conversão? Ah, eu estava numa igreja aí, aquele negócio todo, chorei no dia. Irmão, se eu entrar aqui duro igual um coco, cheio de dívida, cheio de conta, tiver alguém aqui na frente falando que Deus dá dinheiro, tu acha que eu não choro, não? Eu choro na hora. Aí entra aqui, né, namorado largou, tá toda... Aí tem alguém aqui dizendo que Deus restaura a vida sentimental, que Deus vai te dar um varão de fogo. Vem chorando aqui na frente, irmão. E a maioria das experiências de suposta conversão parte de emocionalismo. O cara fala o que você quer ouvir, o cara fala o que vai de encontro à sua necessidade e você se emociona. Por quê? Porque a gente coloca o nome de Deus em cima da parada para chancelar. O nome de Deus, Cristo, dentro desse contexto, é só o selo de validação. Então Deus está mandando eu te dizer que Ele vai acertar a sua vida sentimental, né? Então já que é Deus que falou, vai chegar um príncipe num cavalo branco e vai dar certo. Aí você vem aqui na frente chorando. Só existe uma coisa que é o poder de Deus para a salvação do homem, o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Capítulo 1, ou 2, ou 1, eu acho, 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: aprove a Deus que o homem fosse salvo pela loucura da pregação.
Então, do que ele está falando? Nos apegarmos às verdades que ouvimos? Ele está dizendo, cara, você se apega ao Evangelho, somente ao Evangelho, ou não tem desenrolo? Vai dar problema. E eu gosto dessa questão aqui, porque há muito aqui se apegar, a gente pode tentar se apegar a um monte de coisa. A estrutura da igreja, os amigos da igreja, o ambiente da igreja. Já cansei de falar aqui, irmão. Tem um monte de gente que vem para a igreja porque cansou da pista. A pista é cansativa. Cansou de se prostituir, cansou de gastar dinheiro com bebida, cansou de gastar noite de sono, cansou, né? Aí chega aqui, acha uma galera maneira que se veste bem, né? Os crentes se vestem um pouco melhor do que no passado, aí começa a se achar, meu Deus, aqui é maneiro, aqui é legal, e vai ficando, aí se apega a isso, aí fica aqui por causa disso. As duas palavras que ele usa no versículo 1, apeguemos, né? Por esta razão me importa que nos apeguemos. E lá no final, para que delas jamais nos desviemos, são de cunho náutico. Era usada para falar de embarcação naquela época. A primeira fala de ser alguém ancorado firmemente num cais. Então, quando ele diz, importa que nos apeguemos, ele está dizendo assim, ó, importa que nos ancoremos, como um barco faz no cais. As verdades que foram ouvidas. Ou você está ancorado a essas verdades, preso a essas verdades, não abre mão dessas verdades, ou acontece o final do versículo. Ele diz, para que delas jamais nos desviemos. A palavra grega para desviemos aqui, fala de um barco solto à deriva. Então, se você não se apega ao Evangelho, você em um barco solto, no meio do mar, dá no mesmo. Vai sendo levado pelas ondas. E aí o que vai sendo falado por aí vai te arrastando, os discursos contemporâneos vão te seduzindo. Um dia você quer muito Cristo, no outro dia você quer ser empoderada, um dia você quer muito Jesus, no outro dia você quer ser CEO de uma grande empresa. E essa parte do CEO não é um problema, né? O problema é você vender a vida para isso. Aí você vai sendo levado, porque você nasceu para o sucesso, você nasceu para vencer. Quando o Evangelho diz, vem e morre. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E aí você pensa, meu Deus, é difícil, mas se Deus mostrar para você a realidade da vida, te convencer do pecado, da justiça e do juízo, se apegar à mensagem do Evangelho é a coisa mais fácil do mundo. Então hoje a gente está preso na mensagem do Evangelho, na mensagem, nas verdades que foram ouvidas, e aí eu poderia aqui ficar colocando vários exemplos. O povo vai se apegando às experiências, às manifestações, um monte de coisa, irmão. O pessoal vai se apegando à estrutura, à instituição. Estava conversando ali com o nosso irmão no início ali, antes do culto começar, das pessoas apegadas à instituição. Eu amo a minha igreja. Irmão, você tem que amar a sua igreja local, mas não pensar que a sua igreja local está acima da igreja de Cristo. Tem que estar apegado ao Evangelho. E as verdades que nós temos, por isso que a gente prega o Evangelho aqui todo domingo. Porque se isso não segurar a sua vida, nem dinheiro segura, irmão. Se você não estiver ancorado na cruz de Cristo, preso nisso, irmão, você pode estar em casa quebrado, moído, olhando para o teto do quarto. Se o Evangelho não fizer sentido, nada mais fará. Nada mais fará. Se você não sofrer dentro daquele quarto, olhando para a cruz e agarrado na cruz, com a esperança de que esse Cristo glorioso um dia vai voltar para buscar a igreja, me perdoa, não tem desenrolo, não tem mais nada. Você é um barco à deriva. Então eu não abro mão do Evangelho. Eu não abro mão do Evangelho. Eu não abro mão dessas verdades. Eu me agarro a essas verdades. Eu me prendo. Wesley, mas todo mundo está indo em outra direção. Você não é todo mundo, já dizia sua mãe. Você não é todo mundo, irmão. Você não é todo mundo. Pessoal dos filmes aí, acho que vai lembrar da cena, né? Tem uma hora que o Morfeu, no Matrix, né? Chega lá em Zion. Aí ele está na conferência lá com os líderes do povo. E aí alguém diz para ele, eu não lembro, eu vou parafrasear ele, né? Ele diz o seguinte, o líder diz para ele, Morfeu, tu crê mesmo nisso? Ele... Mas ninguém mais crê nisso. Ele falou assim, não preciso que ninguém creia. Na ideia do Neo, né, ser o escolhido, ele diz, eu não preciso que ninguém creia. Irmão, você está convencido do Evangelho? O Evangelho entrou no seu coração a ponto de você entender que não existe mais nada nessa vida. Mais nada.
Você está certo de que essa vida não pode te ofertar mais nada que não seja o que o Evangelho te oferta? Está convicto disso? Então você está pronto para sofrer, está pronto para perder dinheiro, está pronto para tudo. As pessoas se deixam levar, os cristãos se deixam levar, porque eles não estão ancorados nas verdades que ouviram quando se converteram. A gente continua o texto, aí isso aqui é pesado, irmão, isso aqui é terrível. Versículo 2, porque se a palavra falada por meio dos anjos se tornou firme, a toda transgressão ou desobediência recebeu, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Olha aqui para mim. Primeiro, deixa eu explicar esse negócio aqui de palavra falada por anjos, né? A partir de Deuteronômio 32, versículo 2, dentro da cultura judaica, né? Dentro da cultura judaica, entendia-se que tudo que aconteceu ali no Sinai aconteceu a partir do ministério dos anjos. Então, eles atribuíam o evento do Sinai aos anjos sempre, né? Aí você vê isso na pregação de Estevão, né? Atos 7:53. Põe só esse texto, Atos 7:53, para a gente entender. Olha o que Estevão diz na pregação dele. Olha lá, ó. Vocês, ele está acusando o Sinédrio, né? Está batendo no Sinédrio ali, chamando o Sinédrio e os homens ali de assassinos, transgressores, culpados pela morte do Cristo. Ele diz lá, ó. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ele está falando justamente desse entendimento comum do povo judeu, que foi a partir do ministério dos anjos que a lei foi promulgada lá no Sinai. Então, aquela lei do Sinai, dada por anjos, se tornou firme. De que maneira? De maneira que o povo tinha que obedecer, senão morria. E é o que aconteceu. Quem lê o Antigo Testamento sabe do que eu estou falando. A lei dada no Sinai matou, irmão. Teve um episódio no deserto que Deus matou 23.000 de uma vez. Aí engoliu mais um pouco da família lá de Corá e tal. Foi matando. Serpentes matando pessoas no deserto. Tudo aquilo ali era a lei de Deus em movimento. Era a lei de Deus agindo. E aí a grande questão é, se aquela lei, se aquela aliança falha, limitada, matou, o que vai ser do povo que olha para a graça de Deus e despreza ela? Olha o que ele diz, vou ler de novo. Porque se a palavra falada por meio dos anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu seu justo castigo, ou seja, Deus matou aquele povo no deserto, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Eu gosto dessa expressão aqui. Se não levarmos a sério tão grande salvação. Tá pensando? Irmão, você está pensando que a gente está aqui domingo após domingo? Que a gente abriu mão da vida? Você abriu mão? Você abriu mão? Estava conversando com alguém essa semana, né? Aí o cara estava falando para mim, eu não sei, eu vou na igreja de vez em quando, mas eu não estou afim de ir. Falei, mano, fica no mundo pecando. Vai para a pista, vai se prostituir, quem está sujo, fica aqui se enganando, cara. Aí uma outra pessoa estava conversando com uma outra pessoa, né? A pessoa sugeriu na fala que eu sou extremista. Aí eu estava sem paciência, né? Eu estava meio atribulado, falei, sou mesmo, né? Mas o que não é extremismo na fé cristã? Sim, sim? Não, isso é extremo ou não é? Luz, reino das trevas, reino do Filho do seu amor. Ele só trata de extremos, irmão. Ou você é, ou você não é. Ou você leva isso aqui a sério, essa grande salvação a sério, você está perdendo tempo aqui. O meu conselho para você é, você não quer assumir um compromisso com Cristo e levar essa grande salvação a sério, vai para a pista, cara, vai para o mundo pecar. Você vai morrer e vai ser condenado eternamente do mesmo jeito. Está sujo? Suje-se mais, mas agora está limpo? Leve isso a sério, cara. Santifica a sua vida, cara. E a gente não está falando de legalismo, não. Nós estamos falando de um povo que foi regenerado, que teve o coração transformado, que tem hoje participação na natureza de um Deus que é santo e não pode admitir uma vida meia boca, ou a gente é crente ou não é.
Ou minha vida foi comprada por Cristo, ou ela ainda é minha, ainda me pertence. Ah, Wesley, eu não gosto de ler a Bíblia. Quem falou que a vida é feita de coisa que a gente gosta? Ai, pastor, eu tenho uma dificuldade grande de orar, irmão, eu tenho dificuldade de acordar. Teve um dia aí, né, Ilana, que eu acordei sem abrir o olho. Teve uma confusão no quintal lá do lado, eu estava tão cansado, que meu olho ficou pregado. Cara, eu não sei como é que foi aquilo, esse fenômeno, né? Meu olho ficou pregado, eu não consegui abrir o olho, mas atribulado por causa do barulho. Meu irmão, aí o barulho acabou, não abri o olho e dormi de novo de olho fechado fiquei. Eu sei que é difícil para acordar, irmão, que dirá tirar tempo de oração, leitura bíblica. Sabe o que é extremamente difícil? Eu tenho falado muito isso nessa igreja. É extremamente difícil tu ficar do meu lado, porque eu sou insuportável às vezes. É horrível às vezes ficar perto dos irmãos, sabe por quê? Porque às vezes estão falando do que a gente não gosta. Às vezes o papo não é o papo que nos interessa. Às vezes o irmão é chato mesmo, tem irmão que é chato. Mas não foi o meio pelo qual Deus decidiu que nós caminhássemos, fôssemos fortalecidos, fôssemos guardados. É isso aqui que te guarda, é isso aqui que te edifica, é isso aqui que te preserva, é isso aqui que te coloca para cima, isso aqui que te faz fazer parte da comunidade da fé do povo de Deus, ou mostra que você faz parte dela. Às vezes é chato, é complicado, mas é isso, e só tem isso. Ou você leva isso a sério, ou não tem desenrolo. O que você acha que vai ser, irmão? É o que ele sugere aqui. O que você acha que vai ser do povo que despreza a graça de Deus? Que se lixa, que consegue virar uma madrugada vendo série, mas se lixa para a vida espiritual. Se lixa para um relacionamento sólido, firme com Cristo. A gente fica aqui, a gente fala isso direto, fica aqui nas nossas músicas cantando. Tu é tudo, para mim é nada, irmão, é nada. Nas minhas orações eu falo, Senhor, eu sou um terrível, tenho dificuldade de te amar, mas me ajuda. Meu amor é imaturo, meu amor é fraco, meu amor é limitado, mas amadurece o meu amor. Me ajuda aqui, senão... Ou a gente leva isso a sério, ou... Como é que a gente não vai levar isso a sério, irmão? Esse pessoal aqui do contexto está cogitando em abrir mão de tudo. Aí o escritor está dizendo, cara, se Deus matou um montão lá no deserto, por causa daquela lei lá dada pelos anjos, imagina o que ele vai fazer por aquilo que foi promulgado pelo próprio Cristo. Vamos voltar lá para o capítulo 1? Cara, Deus veio aqui. Não foi o Neymar, Deus veio aqui dizer, eu amo vocês, e eu quero vocês para mim, eu quero vocês na minha família, eu quero vocês incluídos naquilo que eu estou fazendo, quero vocês participantes da minha glória, eu vou salvar vocês da condenação eterna. Irmão, pensa na loucura de desprezar isso. Aí tu convida a pessoa, né? Tu convida a pessoa e tu bota aquela mesa, né? Porque quando a gente convida as pessoas, a gente compra até o que não costuma comer. Aí bota aquela mesa, pá. Aí a pessoa não come o que tu comprou, né? Tu pode até não falar, mas tu fica. Que isso, meu Deus? É ou não? A mesa da graça está posta, irmão. O Filho de Deus pagou um preço alto para alimentar sua alma vazia e perdida. Ele deu a própria vida, o pão vivo que desceu do céu. E na mesa da graça a gente faz pouco caso. Como é que a gente não vai levar isso a sério? A coisa séria é meu emprego, Wesley. Coisa séria é minha faculdade. Coisa séria são as minhas realizações. Coisa séria é meu namoro. Isso é coisa séria. Salvação não é não, né? Então é complicado. Aí ele diz, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram, ou seja, Cristo começou esse negócio, a pregação, o anúncio do Evangelho, passou aos apóstolos, e os apóstolos agora estão disseminando isso. Então não veio do homem, não veio de um profeta, o próprio Cristo desceu e chamou os homens a arrependei-vos. O meu reino está perto de vocês, está acessível, a porta se abriu por meio do arrependimento. Os apóstolos pregaram. E aí, quando a gente fala de levar a sério, né? Irmão, eu não consigo entender, não. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. A igreja contemporânea quer dinheiro, quer apartamento no Leblon, quer carro top dos top, quer tudo isso, né? Beleza, se Deus der, amém, glória a Deus, e isso não é pecado.
em si mesmo, né? Mas por que os apóstolos, esses aqui, dos quais ele está citando, por que todos eles, exceto João, tiveram que morrer na mão do Império Romano? Fala para mim. Para que você hoje estivesse aqui sentado ouvindo o Evangelho, os apóstolos entregaram a própria vida. Os irmãos do primeiro, do segundo, do terceiro século, início do quarto, passaram dobrado para que o Evangelho continuasse. Muitos irmãos nossos ao longo da história da igreja entregaram a própria vida. Tu não está entregando nem tempo para que o reino de Deus avance, irmão. Estou ocupado demais. Sabe? Começou no Cristo, passou pelos apóstolos, agora está na tua mão. Campo Grande. Será que Campo Grande seria salvo se dependesse de tu? Será que o povo de onde você trabalha ouviria sobre esse evangelho e essa grande salvação se dependesse de você? Será que os seus vizinhos vão para o inferno de boa, sem ao menos ouvir o evangelho a partir da tua boca? Eu botei no Instagram, né? Mas vou contar. Estava na fila do barbeiro. Acho que quinta, sexta. Estava na fila do barbeiro sexta. Aí tem um vizinho ali, um menino, né? A gente geralmente se encontra na fila do barbeiro. A gente começou a falar sobre filho, né? Porque tinha uns amigos lá de infância. Tá? Na minha geração, quase todo mundo tem filho, menos eu. Aí fica sendo cobrado na fila do barbeiro, né? E aí, varão? E aí o quê? Me deixa. Né? Calma. Aí a gente começou a conversar e depois começamos a falar sobre adoção, né? A gente falando que muita gente tem medo de adotar por causa da índole da criança que vai vir. Eu falei, que isso? Que índole de criança? As crianças é tudo pecador, cara. Tudo é adulto pequeno, é ser humano pequeno, né? É um pote menor com a mesma essência, é tudo pecador. Não tem desenrolo. Aí comecei a falar. E daqui a pouco a gente começou a falar de morte. Aí depois começamos a falar de doença, que ele trabalha numa clínica que faz perícia para o INSS, vê muita coisa assim que ele fica impactado. Aí eu juntei tudo num bolo só e falei para ele, tudo isso é fruto da queda. Essa disfunção nas crianças, essa questão da morte, da doença, isso, aquilo e tal, o pai que abandona a criança a ponto de outro ter que adotar, tudo isso é fruto da queda. Cristo veio justamente para acertar isso. Irmão, preguei o evangelho na conversa de barbeiro, irmão. Ah, Wesley, tu sabe, não é que eu sei, é porque eu acredito só nisso, eu tenho outra coisa para falar. Eu só acredito nisso, a única coisa para mim que traz solução, que traz salvação para a humanidade perdida é o Evangelho. Passou pelo Cristo, ou saiu do Cristo, passou pelos apóstolos, está na tua mão, cara. Está nas nossas mãos. E aí a gente termina. Também Deus testemunhou juntamente com eles, né, os apóstolos, e o próprio Cristo, por meio de sinais, prodígios, vários milagres, distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ou seja, a mensagem foi chancelada, ratificada, foi selada pela ação do Espírito de Deus através dos milagres no ministério de Cristo e no ministério dos apóstolos. É para isso que serve milagre, amém? Bíblico. Os milagres bíblicos serviram para isso, para que a mensagem do Evangelho fosse chancelada, autenticada. Era Deus dizendo, eu estou nessa mensagem. Então como é que eu vou desprezar isso, irmão? Como é que nós vamos desprezar essa grande salvação? Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Já a gente começa a celebrar a ceia do Senhor. Mas, se é só comer pão e beber suco, irmão, é o que eu estou te falando, cara, vai embora. Para de perder tempo com isso aqui. Eu encontro às vezes as pessoas aí fora, né? Aí as pessoas perguntam sobre a igreja. Pode deixar, irmão, deixa as crianças lá, deixa lá. Olha para mim. As pessoas perguntam sobre a igreja, né? Como é que tá, que não sei o que. Eu falo, não, tá indo, Deus tá trabalhando, né? Aí a pessoa fala, cara, Deus vai abençoar muito vocês. Daqui a pouco aquilo lá vai estar lotado. Já me quebra. Aí você tem que se indispor dizendo que não está ligando para número ou você deixa passar batido, né? Ultimamente eu estou tão cansado que eu deixo passar batido. Mas eu não quero saber de números. Eu não estou aqui entregando minha vida por números. Eu estou entregando a minha vida por causa dessa grande salvação. Ele chama a salvação de grande, não sou eu, está escrito aí. Como é que vai ser se desprezarmos essa grande salvação? Salvação é grande.
Na verdade, nós não conseguimos captar a abrangência da salvação. Estava no trabalho esses dias, aí 3 meninas que andam muito por lá, a gente sempre se fala, chegaram assim, né? Aí uma das 3 era nova, né? Nunca tinha falado nada com ela chegou, eu apontei para ela, eu falei, tá na paz, varoa? Aí ela, tô na paz. Eu falei assim, tá em paz com Cristo? Ela, com Cristo não. Aí eu, se Cristo voltar agora, você vai ficar por aí? Não vai morar com Ele eternamente? Aí ela, não. Eu falei assim, então que paz é essa? Que paz é essa? Como que alguém consegue ter paz caminhando para o fogo eterno? Falei para ela, tu sabe para onde tu vai, né? Ela sei. Eu falei, então tá bom. Agora o que me impressiona é você ter paz sabendo para onde vai. Sabe, a ideia de juízo, a ideia do que nos esperava e nos aguardava, é a única coisa que pode mostrar para nós o tamanho dessa salvação. A ideia de que nós estávamos longe do Criador, perecendo e definhando, é a única coisa que pode nos mostrar a grandeza dessa salvação. Então é isso. A gente está aqui por essa grande salvação, a gente vai continuar trabalhando por essa grande salvação, nós vamos fazer memória do que Cristo fez para nos entregar essa grande salvação. Se você estiver aí nesse momento de ceia, celebração da ceia, e não pensar nessa grande salvação, já contei isso, né? Um dia eu estava conversando com a minha sogra falou assim, meu Deus, tem que ir para a igreja passear. Eu falei, é. Falei assim, estou me sentindo fraca. Eu falei, mas como assim? Ela, não, que a Bíblia diz que a gente está fraco por falta de ceia, né? Eu falei, mas não tem nada de mágico no pão. Tem nada de espiritual no vinho. A lembrança é o meio pelo qual o Espírito atua e bate no nosso coração dizendo, você está aí, porque alguém morreu no seu lugar. O Filho de Deus entregou a vida por você. Você não vai para o inferno, porque Ele suportou todo o inferno no seu lugar. Aí eu sou fortalecido. Pela lembrança do Espírito, eu sou fortalecido e continuo marchando, continuo indo em frente e não faço igual o público do escritor aos Hebreus. Penso em voltar atrás e abandonar tudo. Amém? Que essa grande salvação esteja clara, patente diante dos nossos olhos, que nós possamos valorizar o que Cristo fez naquela cruz, sem nem cogitar a possibilidade de abandonarmos o Filho de Deus, abandonarmos o próprio Deus, para vivermos uma vida para louvor de nossa glória. Cristo Jesus, o Filho de Deus. Amém? Coloque-se sobre seus pés, por gentileza.